Marcando 3 horas mais 15 minutos antes do nosso primeiro intervalo comercial, tem um chamado aqui do Rafael Procópio, direto de Brasília, da capital federal, porque o presidente Lula vai se encontrar com ministros do STF para discutir uma resposta às sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, Procópio traz mais detalhes, mais informações. Diga lá, Procópio, boa tarde para você. Oi, Danilo. Oi, Zaidan. Excelente quinta-feira para vocês e para todos que estão nos acompanhando. Olha só, o presidente Lula vai receber na noite de hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal para um jantar lá no Palácio da Alvorada. Essa medida é um gesto de aproximação ao Supremo e também um aceno para a união entre os poderes da República após tudo que acompanhamos ontem, principalmente nesse caso com o Supremo, depois do governo dos Estados Unidos aprovar aí sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que impede ele de fazer qualquer movimentação financeira com os Estados Unidos ou empresas do país, até mesmo aí usar cartões que tenham bandeiras de empresas norte-americanas. Essa lei também é conhecida como pena de morte financeira. E geralmente é usada contra pessoas que de alguma forma atentaram contra os direitos humanos ou praticaram algum ato de terrorismo. Mas como a gente acompanhou nessa situação toda envolvendo Moraes, envolvendo o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, as motivações são principalmente políticas, por Donald Trump não gostar, não concordar com o processo legal que acontece aqui no Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse jantar que a gente está falando do presidente Lula também vai servir para que o governo alinhe os próximos passos na reação à interferência desse governo de Donald Trump nos processos brasileiros. E por isso, outros membros do executivo devem participar, como o advogado-geral da União, Jorge Messias. A gente lembra que no mesmo dia das sanções contra Moraes, Trump também confirmou o tarifaço contra as exportações brasileiras, mas com diversas exceções para alguns dos principais produtos exportados. E por conta disso, novas negociações devem acontecer durante os próximos dias. Lembrando também que ontem, durante esse anúncio do tarifaço, o governo brasileiro, mais especificamente o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu uma ligação de Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, um chamamento, podemos dizer assim, para conversar, e por conta disso as negociações estão abertas. A gente lembra que são quase 600, quase 700, na verdade, itens que foram excluídos desse tarifaço de 50%, mas alguns outros itens que ainda impactam bastante nessa balança comercial entre Estados Unidos e Brasil ainda estão previstos para serem super taxados a partir de 1º de agosto ou então a partir do dia 6. Existe esse inteirinho, esse gap que algumas exportações só vão ser taxadas a partir do dia 6 de agosto. Mas principalmente a questão envolvendo o café e a carne bovina ainda precisa ser trabalhada pelo governo brasileiro com os Estados Unidos e nesse momento há um caminho de diálogo. Também a gente pode trazer que já existe aí por parte do governo federal, do governo brasileiro, uma intenção de ajudar, de dar algum tipo de incentivo aos produtores brasileiros que ainda vão ser afetados pelo tarifaço, apesar das negociações, para que toda a economia brasileira não seja afetada por conta dessa medida bem política de Donald Trump contra as exportações brasileiras. Daqui de Brasília, a gente segue de olho nessas informações. É claro que a qualquer momento a gente pode voltar aqui à Rádio Bandeirantes com mais informações. Volto com vocês.